Valers queridos, Valers, não Velers, a gente tem uma dissidência aqui na Essence. Inclusive, a gente podia fazer uma votação com os ouvintes do Vale do Suplício para ver se eles preferem ser chamados de Velers ou de Valers, né, Sil? Nem vem da Adriele Marquezine, vai pro ponto já, vai. Você vê que é um doce essa minha sócia. Bom, a gente volta aqui com o seu podcast sobre empreendedorismo real, que a cada 15 dias traz um entrevistado. E eu gosto muito dos perfis que a gente traz aqui, porque a gente tem uma diversidade que é muito interessante. Então, quando eu falo diversidade, eu tô indo na diversidade mesmo do que as pessoas esperam ouvir. Por exemplo, quando você ouve falar de startup, fala a verdade, não vem na sua cabeça um moleque com chinelo e meia ou um executivo que está aí começando a empreender no ramo de tecnologia. E a gente vai trazer uma pessoa que tem um perfil bastante diferente disso, né, Sil? Conta pra gente. Isso mesmo. E olha, deixa eu contar para vocês. O nosso convidado de hoje, ele é CEO, fundador da Conduro Consultoria, que vocês vão entender o que é. Hoje ele está com 61 anos, e ele construiu uma carreira de 4 décadas aí no mercado financeiro e outras empresas, antes de empreender com a consultoria, e trabalhando com temas complicados aí, né? Como compliance, auditoria e ética. Ele trabalhou em empresas nacionais e internacionais, só para citar algumas: Itaú, Unibanco, Instituto Etos, Citibank, Morgan Stanley, JP Morgan e por aí vai. Ele já foi escolhido pela Forbes em 2021 como uma das 10 pessoas com mais de 50 anos que se reinventaram na carreira. Então, olha só que belo personagem que a gente tem hoje. Davis, seja muito bem-vindo ao Vale do Suplício. Nossa, eu vou me chamar de Valers, que eu gostei do Valers, tá? Valers, Valers. Agora que você tá ganhando, você vai querer a competição, né, Silvano Ara? Te conheço pouco. Vamos voltar. E assim, eu fico muito feliz, estou muito honrado de estar batendo papo com vocês, eu acompanho vocês, e assim, eu vejo que é uma coisa muito leve, uma coisa muito gostosa, vocês estão sempre sorrindo, e eu vou tentar seguir o mesmo embalo, tá? Porque eu sou uma pessoa que gosta de sorrir bastante, de vez em quando eu vou soltar uma gracinha, uma piadinha, mas a conversa é séria, né? Porque tem a consultoria trabalha com temas muito, muito sérios, né? Mas de novo, um prazer muito grande, estou feliz em estar aqui. Gente, deixa eu só aqui interromper o roteiro, porque para contar, para quem tá percebendo aqui no vídeo, se você está no áudio, perceba, o meu gatinho invadiu o podcast, ele quer falar, vejam só. Ele quer dar uma Tadinho. entrevista, Ai, que e se eu não lindo. deixar ele subir no meu colo, ele vai ficar miando muito. Então, esse é o Dil, ele empreende comigo desde o começo. Muito bem. Davis, uma coisa antes que eu quero te perguntar. O que significa ser um especialista em ética? Não é fácil, mas é uma coisa que eu adoro, tá? Eu adoro conversar de ética, mas não conversar em ética, aquela coisa do conceito, só conceitual, né? Falar de Aristóteles, Sócrates, Platão, apesar que eu leio esses pensadores e filósofos também para ter um pouco de base, mas se eu faço uma palestra ou se eu dou um treinamento sobre ética, sobre governança de ética, e eu ficar falando desses três pensadores e filósofos, a turma vai dormir. Total. Né, principalmente se fizer depois do almoço, nos primeiros 15 minutos já tem gente dormindo, roncando. Então eu gosto muito de falar de ética, ética na prática, né, o que que é ética, o que que é um código de conduta, o que que é um código de ética, como é que a gente sai de algumas, saias justas, né. Ô, Davis, e você passando por esse tipo de função aí, né, enfim, tendo ética, filosofia, né, pensamento, comportamento humano como sua matéria-prima de trabalho, né, eu fico pensando quão político pode ser um trabalho desses, né? E quando a gente fala de uma habilidade política, geralmente a gente pensa em algo não muito agradável, né? Da coisa da manipulação política. Mas de fato você tem aí um poder que é de influência sobre as pessoas, né? E isso que mais caracteriza essa habilidade política. E você falou que é ética na prática, não na teoria. Como que você, que tem formação nisso também, você tem a teoria, você tem a técnica, mas como que você aprendeu na prática a trabalhar esse tipo de coisa, a fazer essa mediação, ter essa capacidade política dentro das organizações?
Eu trabalhei bastante tempo com isso em uma das instituições financeiras que eu trabalhei, foi minha última experiência corporativa. Eu às vezes falo assim, a minha última reencarnação corporativa, eu fui responsável por essa estrutura de ética, né. Eu tinha um chapéu de ética e eu tinha um chapéu também de ombudsman. O ombudsman nessa organização é o ouvidor interno. É o chamado canal de denúncia ou canal de manifestação, que eu não gostava nenhum desses 2 nomes, eu chamava de canal de diálogo com o colaborador. Uma empresa bastante grande, 90.000 funcionários, então tinha conflitos todos os dias. Toda empresa, todo lugar que você tem um ser humano ao seu lado, você tem conflito. É inerente ao ser humano. Então a minha equipe, minha equipe, a gente ajudava a resolver esses conflitos. Isso é na prática, né. Só que a gente precisa ter base para resolver esses conflitos. A gente precisa ter um código de conduta, a gente precisa que esse código de conduta seja conhecido por todos os colaboradores, precisa ter treinamento, precisa ter uma área de compliance bastante atuante também com relação a treinamento e ter a certeza que todo mundo está em linha com esses ensinamentos e com o código, e políticas, né, políticas correlatas a esse código. Porque às vezes eu vou fazer alguma consultoria em uma empresa e a empresa fala assim: "Ah, você pode escrever o nosso código?" Eu falo assim: "Não." Apesar de eu ser consultor dessa área, eu falo: "Não." Porque eu não trabalho na empresa, né. É a mesma coisa de você fazer uma festa grande na sua casa, então quem faz a festa precisa escrever as regras da festa. Então o que eu apoio na construção do código, né, com entrevistas com a alta liderança, com workshops com alguns colaboradores para a gente ter um rascunho, o primeiro draft desse código. Então para mim é tudo muito na prática. Tem algumas coisas muito difíceis para a gente aprofundar, porque às vezes a gente se depara quando na prática, né, com casos de denúncias de assédio, assédio moral, assédio sexual, discriminação, preconceito, tratamento inadequado. Então isso a gente convive com isso, né, o meu dia a dia. E com relação à política, realmente é uma tarefa que precisa de muito jogo de cintura. Precisa de muito jogo de cintura, porque alguém pode se sentir prejudicado, alguém pode se sentir não ouvido, então a gente precisa ter isso. Mas política faz parte do dia a dia, como você falou, Silvia, não é uma coisa que é do mal, né. Eu faço política todos os dias, todos fazem política todos os dias. No momento que eu saio daqui de casa para caminhar de manhã, que eu encontro o porteiro, falo assim: "E aí, como é que você está, Juliano? Tudo bem? Como é que foi hoje, né? Como é que passou a noite e tal? Foi tudo tranquilo?" Além de eu ser educado e cortês com o funcionário, eu estou fazendo também tudo é política, né, mas é a boa política. E eu trabalhei em uma época muito com política, que eu fui relações governamentais de uma instituição financeira e eu ficava muito em Brasília, né. Às vezes eu penso assim: "Ainda bem que eu não estou lá agora", né, porque eu passei uma época que também não foi fácil, mas não chega ao que a gente está vendo hoje e viu recentemente também. Quando você coloca à prova a sua educação, né, É. então, sua gentileza. Então, mas eu gosto, viu, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, você está percebendo isso já. Inclusive, né, quando você começa a falar sobre a habilidade política e até o papel que você exerceu nessas empresas, né, o de ombudsman e de receber denúncias, são tantas camadas, são tantas perguntas que surgem na minha cabeça, e eu queria, se você pudesse responder muito rapidamente essa, como que, esse trabalho, ele não pode levar em consideração só ou se é a minha visão, tá, se isso está correto, claro, de punição, né, porque se você quer ser político, se você estiver focado na punição, se alguém vem dar uma reclamação para você internamente e você só trabalha em punição e não de outras formas, você acaba não resolvendo esse problema, né. Adriele, você pegou um ponto super importante, porque antes de tudo, quando a gente está falando de ética e de comportamento humano e conflito entre as pessoas, a gente precisa falar primeiro de educação e não de punição. Primeira coisa é educação, eu sempre levo muito a ética como educação. Porque eu tenho uma definição de ética que para mim a ética é a arte da convivência, e é a arte da convivência e da coexistência entre as pessoas. Então a gente precisa entender muito isso, porque quando, por exemplo, vem uma denúncia, ah, às vezes pode ser uma denúncia de má fé, às vezes pode ser uma denúncia que realmente não é a primeira vez que acontece, ou seja, uma coisa contumaz, reiteradas vezes aquela pessoa cometeu isso. Então precisa ter muita cabeça fria para identificar os momentos.
Porque, por vezes, chega uma denúncia contra uma pessoa e a gente já quer tomar uma decisão, demite, ou dá uma carta de Aham. advertência. É a solução mais fácil que tem. E é pelo exemplo, né, pelo exemplo, vamos dar o exemplo. Prega na parede, dá o exemplo, é a coisa mais fácil que tem. Mas é o justo? É o correto? Porque quando chega uma denúncia, a gente tem uma verdade. Quando a gente vai falar com quem foi denunciado, é outra verdade. A maioria das vezes a verdade está no meio. Nossa, gente, que trabalho complicado, porque eu fico pensando, o quanto deve ser, como é que fala? Delicado você nem, tirar a legitimidade, né, deslegitimar a vítima, mas também nem atuar pela injustiça, de uma denúncia que não foi feita da forma correta, né. Vou ficar pensando, vou ficar com isso na cabeça aqui. E a gente vai voltar a isso, na real, para a gente tentar ver no seu dia a dia, como que essas coisas se desdobram, né. Uma coisa é a gente falar, né, teorizar sobre isso, outra coisa é a gente ver no dia a dia essas coisas acontecendo, não deve ser nada fácil lidar com isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes, Davis, que é assim, entendendo aí qual é a natureza da sua profissão, eu acho que ela está muito dentro de um universo que a gente entende muito bem, de profissões e atividades que foram sucateadas, né. Então, eu digo isso pela minha própria atividade, que é de produção de conteúdo. Não quero falar mais sobre isso para não começar a chorar aqui na sua frente, acho que não vai ser muito bom para o podcast. Mas você é coach, né, você é formado nisso. E coach é uma das profissões aí que, enfim, entraram num rol aí até de deboche, até alvo de deboche mesmo, né, na internet. Ah, como que é lidar com isso, né, carregar e trabalhar com uma profissão com título, que sofre esse desgaste, como a de coach, e a que você atribui esse desgaste? A atividade de coach, ela existe já há muitos anos, né. Eu tenho uma formação há 10 anos e eu fiz uma formação para mim uma das melhores escolas de formação de coaches que tem no Brasil, que é o Ecosocial, né. Eu sou apaixonado por tudo que eu fiz lá. E é um curso que a gente faz de 1 ano e meio. É 1 ano e meio, e a cada 2, 3 meses a gente faz uma imersão de 3 dias, para a gente pegar todas as teorias e muita prática. Essa é a primeira diferença, Silvia, porque hoje tem cursos de coaching que a pessoa faz no final de semana. Ela entra no sábado de manhã, sai no domingo final do dia, recebe um certificado de Master Coach. Olha só. E aí você vê assim: "Puxa, mas qual a experiência que essa pessoa tem?", né, o que que ela já passou na vida, né, o que que ela já fo o que ela já foi gestora, essa pessoa já teve outras experiências, então é muito difícil. Por isso que a gente tem em todas as profissões, mas a profissão de coach não é nenhuma profissão ainda que ela não está regulamentada, existe um projeto de lei no Senado para ela ser regulamentada. Então é atividade, né, a atividade de coach, ela é muito diferente de uma formação com outra, e eu nessa vida toda que eu tenho como coach e mentor, eu já vi todo tipo de piada de coach. Todo tipo de piada, tem programas, humorísticos que tem até personagem que é coach também, então eu já vi todo tipo de piada. E eu sou obrigado a concordar que isso existe também. Tem aquele coach que não tem formação alguma, que ele faz um coach achando que é a pessoa mais indicada para tratar daquela situação. Eu faço o processo de coaching executivo. Tá, que normalmente é da média gestão até o presidente da empresa, dependendo da necessidade. Então, desculpa, em algumas situações precisa ter cabelo branco. Senão você não é respeitado. É, porque eu chego um CEO vai me contratar, faz a primeira entrevista, que a gente chama de entrevista de empatia, mas eu gosto muito porque empatia para mim é outra coisa, eu gosto muito de falar de, uma entrevista de química, tem que dar química para os 2 lados, deu química, a gente começa o processo. Mas assim, né, a pessoa precisa sentir experiência do outro lado, né, principalmente se for um CEO, se for um VP de uma organização, né. Esses cursos de final de semana de tudo, né. Como que chama aquilo, gente? Aquela pseudociência que é a das
Você faz um curso de final de semana, você tá habilitada a ser terapeuta também? Na psicologia tá cheio disso, né, também. Como chama aquilo, Adriele? Não tô lembrando. Constelação familiar. Ah, Ah, constelação familiar. Vai todo mundo pro mesmo bolo, né? Faz o curso de final de semana, você é coach, você é terapeuta, você é terapeuta de constelação familiar e qualquer coisa que você possa inventar e achar que você está habilitado a fazer no final de semana. É, eu tenho uma outra formação que eu fiz depois da minha formação de coach, que eu fiz uma formação de mediador de conflitos organizacionais. nossa, deve ser legal demais. É muito legal, não é aquela mediação, pré-judiciária, né, não é da justiça, mas assim a mediação de organizações. Então, às vezes, conflito entre os sócios, conflito entre o conselho de administração e os executivos da empresa. Então eu fiz essa formação e, de novo, é uma formação de mais de um ano, sabe. Quando a gente termina, eu falo assim: "Ó, é um diploma de MBA que eu fiz", sabe, é uma formação em MBA, porque é muito profunda. Então não dá, se alguém fala assim: "Ó, Davis, tem uma formação aqui para você fazer em uma semana ou um final de semana", eu falo: "Muito obrigado". Eu só falo isso. Não, imagina assim um mediador de conflitos que se formou num final de semana, chega numa empresa e fala assim: "Vão se abraçar até passar essa raiva, não quero nem E saber". se não for aqui, vamos lá fora e abraçar a árvore todo mundo junto, também não vai dar certo. Ai, que bonito, né. Ai, eu fiquei tocada. Vamos fazer isso, assim, quando a gente estiver discutindo aqui na gestão da empresa. Ah, pode me chamar, tá, pode me chamar, não tem problema. Boa, Davis, conseguimos, hein, Sil, olha só, beleza, uma faixa. Ô, Davis, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A Conduru, que é a sua consultoria, ela inicialmente era focada em coaching de executivos, né? Você até mencionou isso Sim, agora, né? Não exatamente em diversidade e inclusão, mas hoje vocês foram para esse caminho, né? sim, também. Que você contasse como que isso aconteceu e como essa mudança, ela passou, ela, né, ela foi costurada com o seu próprio sua própria transformação como empreendedor, né, porque a gente vai mudando, né, a gente que é empreendedor vai mudando com as experiências, né, não somos fixos. É, porque eu estava trabalhando numa organização, né, eu tinha uma responsabilidade muito grande, que eu era o ombudsman também do banco, eu me reportava ao presidente do banco. Chega um determinado momento, eu tô com 61 anos, como a gente falou, eu com 54, acho que 54 eu me aposentei. Eu já estava aposentado pelo INSS, que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 para 16 anos, eu já estava aposentado com 54, né, assim, 4 filhos, eu tenho 4 filhos, todos andam sozinhos, eu tenho 2 netos, e eu já estava trabalhando naquela época há 40 anos, já havia 40 anos que eu estava trabalhando. Nossa, e 54 anos é uma idade extremamente produtiva, né, Extremamente deve pirar a cabeça se aposentar com essa idade. Aí eu me aposentei, acho que com 54, e fiquei trabalhando mais uns 3 anos, acho que na empresa. Até que chegou um dia, eu cheguei e falei assim: "Olha, a fila andou". Eu falei para o presidente do banco, falei assim: "Olha, a fila andou, eu já trabalho há 40 anos, já estou com o meu planejamento financeiro, planejamento de vida, planejamento familiar, e eu acho que está no momento de eu ir embora". Demorei meses para sair, porque tem um processo de sucessão, etc, até achar alguém, mas eu acabei saindo da empresa. Por que eu quis sair? Além de eu já estar planejado, eu falei assim: "Olha, felizmente eu tenho muita energia, eu sou saudável, eu tenho muita coisa para fazer ainda", então eu fiz assim: "Eu vou escrever um outro capítulo na minha carreira. Eu não vou ficar em casa de pijama e chinelão, porque o casamento acaba". E a sanidade também, né. Sim, e eu disputar espaço com a moça de limpeza que vem em casa, sabe, ela pega o aspirador para passar o aspirador, eu quero pegar o aspirador e passar no lugar dela para fazer alguma coisa. Eu falei: "Não, não vai acontecer isso, pode acontecer isso". Então o que que eu fiz? Quando eu saí da organização, eu já estava alinhando, já estava abrindo minha consultoria, porque eu queria de novo escrever um novo capítulo na minha carreira, e eu era coach já, eu já tinha formação de coach, eu falei: "Bom, eu farei uma consultoria de atendimento de coach executivo". Eu consegui fazer isso por 3, 4 meses. Não consegui fazer mais, apesar de ter bastante cliente na época, porque as coisas começaram a aparecer. A primeira coisa que apareceu foi por eu ser negro, né, e eu sempre falo isso, eu nasci negro, eu sou negro e eu vou morrer negro. Então, e o executivo, eu era um executivo do mercado financeiro, com muitos anos no mercado financeiro, eu comecei a ser chamado para fazer palestras e participar de roda de conversa sobre o protagonismo do negro e da negra no mercado de trabalho. E isso eu falei assim: "Olha, eu tenho um chamado aqui".
Eu não saí do banco para fazer isso, mas eu falei: "Olha, tem um chamado aqui". Isso te incomodou em algum momento? De forma alguma, nossa, com muito orgulho e como se fosse um chamado novo, chamado de vida mesmo. Então eu tinha o pilar de coaching e mentoring, e comecei a ter o pilar de diversidade, equidade e inclusão com foco muito em raça e etnia. Então eu era sozinho. Aí as coisas começaram a volumar e tinha época que eu trabalhava mais do que eu trabalhava no banco. Eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes, na minha consultoria. Eu falo: "Não, eu não quero fazer isso, não. Eu quero curtir meus netos, quero tomar sorvete com eles de vez em quando, né, quero caminhar, quero ir para academia, quero fazer alguma coisa". Então, aí a consultoria aumentou. Vieram mais pessoas e a gente criou inclusive esse outro pilar de governança de ética. Eu te perguntei até essa questão se isso em algum momento te incomodou, porque eu lembrei imediatamente da Karine, da Wakanda, que também passou por aqui pelo Vale. Sim, eu escutei também. Você ouviu, né? E a Karine contou isso, assim, ela é uma puta empreendedora, assim, super capaz e muitas vezes, assim, ela acaba sendo associada a conteúdos que ela dá também de boa, que ela fala da história dela, mas, assim, de ser muito chamada porque ela é negra, porque ela é gay, porque ela é pobre, sabe, porque ela é da periferia. Então esses estigmas, né, que hoje, enfim, você com uma super carreira de executivo, né, e enfim, acabar sendo demandado, mas que no fim você viu que era um caminho certo para você, né. Por isso que eu te perguntei dessa essa questão. É, não, é um caminho que para mim fazia sentido, porque, hã, a minha mulher, ela até falou na época, ela fez assim, minha ex-mulher, né, porque depois o casamento acabou mesmo, mas não foi porque eu fiquei de pijama e chinelão não, tá. Mas mas assim, aí ela falava assim, e ela é loira de olhos verdes. E quando eu comecei a fazer essas conversas e estudar sobre colorismo, sobre negro, sobre a história do negro, sobre a escravatura, aí ela chegou para mim um dia e fez assim: "Ah, você se descobriu que é negro, né?". Nossa. E foi uma descoberta? Foi uma descoberta, para mim foi uma descoberta, porque ela fez assim: "Todas as organizações nas quais você passou, você se embranqueceu, porque em todas as organizações, eu era o único negro. Eu era o único negro em cargo de diretoria, eu era o único negro vice-presidente, eu era o único negro gestor na alta liderança", e ainda é, tá, e ainda tem muitos poucos negros e negras nessas posições. Então quando eu comecei a ser chamado para falar sobre isso, para mim foi um desafio também. Falei: "Nossa, eu agora incorporei tudo que eu poderia fazer", então eu comecei a falar sobre isso com muita honra, muito prazer. Ô David, mas espera aí, desculpa te interromper, mas eu não queria deixar essa bola passar. O que que significa você ter se embranquecido nessa experiência, só por você ser o único negro na alta liderança das empresas? Porque tinha determinadas situações que eu não entrava em discussão, sabe, eu não entrava em disputa, porque assim, eu era o negro. Por exemplo, tá, aqui pegando uma coisa lá do início da minha carreira, que eu acho bastante simbólico, eu tive um apelido, foi meu primeiro emprego, eu tive um apelido com 15, 16 anos, eu trabalhava também num banco, trabalhei muito tempo em banco, eu era estagiário. E, na primeira semana já as pessoas me chamavam assim: "Dominó, faz um favor para mim, Dominó, vem aqui. Dominó, faz esse arquivo aqui", na época era arquivo, né, porque tinha muito papel na época, hoje que não tem tanto. "Ah, Dominó, me ajuda a conferir isso daqui, Dominó não sei o quê". Aí no final da semana, a primeira semana foi isso, aí eu cheguei no final da semana e perguntei para um colega que já tinha mais amizade com ele, falei assim, não esqueço o nome dele até hoje, isso faz uns 40, mais de 40 anos, né, uns 45 anos talvez, ai meu Deus, não, uns 40. Aí eu fiz assim: Alan, por que que me chamam de Dominó?". Eu não entendi ainda. Ele fez assim: "Ah, você é preto com pinta de branco, Ai, meu Deus! que nem uma pecinha de dominó. Dominó, a peça é preta com pintas de branco". Eu falei assim: "É isso?". Ele falou: "É isso, Dave". Aí eu fiz assim, aí eu, né, me recuei, e pensei, né, em muita coisa que meu pai falava. Meu pai morreu, eu tinha 19 anos, então faz muito tempo. E ele me falava algumas coisas, depois eu até falo o mantra que eu segui na vida com ensinamentos dele. Ele era negro, aí eu pensei assim: "Primeira e última vez na vida que me colocaram um apelido". Aí no dia seguinte, na semana seguinte, né, quando na segunda-feira que eu cheguei: "Ah, ô Dominó", eu comecei a não responder. Aí a pessoa: "Ô Dominó, tô falando com você", eu falei: "Por favor, meu nome é Davis, tá". Isso eu fiz durante a segunda semana inteira. Ao final da semana ninguém mais me chamava de Dominó, porque eu me coloquei. E tem muito negro, tem muita negra, tem muito gay, tem muita lésbica, tem muito homem trans, tem muita mulher trans
que se não se coloca acaba sendo motivo de piadas e apelidos com um sofrimento muito grande, que é uma ferida que essa pessoa leva e que depois ela vira primeiro uma ferida, depois uma cicatriz que nunca sai. Então eu falei assim: "Isso não vai acontecer comigo". Então de cara eu já quebrei isso. Nossa, mas é isso aí que tá, Davis, porque você era tão jovem e com tão pouca experiência no ambiente corporativo, que eu fico pensando, né, eu para quem tá só ouvindo, eu sou uma mulher branca. Eu lembro de me sentir muito acuada num ambiente no começo da minha carreira, e eu nem sabia, não sabia que era porque eu era mulher, né, não se falava tanto sobre isso antes, mas eu me sentia menos, e eu sentia que eu tinha que conquistar aquele espaço, me encaixando. Eu acho que muitas pessoas passaram por isso, né. Como que voc da onde saiu essa inteligência emocional e essa fibra pessoal para não sucumbir nem a isso e nem sucumbir ao que seria extremamente compreensível, que seria você se sentir acuado, se sentir mal e não pertencente? Eu falei rapidamente de um mantra, né, que eu acabei seguindo, que meu pai falava muito para mim. Ele morreu, eu tinha 19 anos, mas ele falava algumas vezes para mim, ele falava assim: "Nós negros temos que estudar o dobro, trabalhar o dobro e não podemos errar. Temos que fazer certo da primeira vez, mas tudo com muita ética e integridade. E nunca abaixe a sua cabeça". Então é forte isso, é realmente bastante forte eu escutar isso algumas vezes e depois eu trazer isso até hoje, né, então isso é bastante forte para mim e foi essa inteligência emocional, talvez seja até esse nome, de eu conseguir passar por várias barreiras, né. E o ponto que eu comecei a trabalhar com isso, com esse tema de principalmente quando me chamaram, né, trabalhar com raça, etnia, né, e protagonismo do negro, que eu falei até da branquitude, porque nessas organizações eu era o único negro. Então muitas organizações eu tinha que falar inglês, eu tinha que falar espanhol. Eu não tive a minha formação foi escola pública, depois eu fiz uma faculdade de terceira linha que nem existe mais. Depois eu tive que recuperar todo esse meu gap acadêmico, eu fui estudar espanhol, eu fui estudar inglês, eu fui fazer MBA na GV, eu fiz uma pancada de curso, viajei, etcétera. Então, eu comecei a tomar conta da minha carreira, para depois virar um empreendedor. Primeiro eu tomei conta da minha carreira para ver até onde eu ia chegar. Eh, e essa branquitude que era, é que eu tinha que me transformar mesmo. Né, eu falo às vezes do racismo recreativo. Eu gosto muito de um livro, né, do Adilson Moreira que fala de racismo recreativo. Que piadas que fazem, né, com negros e negras que depois as pessoas falam: "Não, só estava brincando, só estava brincando", né. Eu fazia numa época, isso foi até assunto de psicanálise e terapia também. Porque eu fazia em um ambiente que normalmente eu era o único negro, eu entrava para uma sala de reunião, eu sabia que eles já iam fazer uma piadinha comigo. Ai, meu Deus. Então eu já fazia a piada comigo, eu mesmo fazia uma piada comigo mesmo. Então, para não dar chance de ninguém fazer mais, aí a reunião começava super bem, porque eu já tinha feito uma piada comigo. Agora, o sofrimento, a ferida que isso fica, né, que você já fica se auto punindo, isso está tudo resolvido, eu resolvi muito bem com a ajuda de muita gente boa. Mas assim, a gente precisa fazer isso? Não precisa, por isso que eu falo que eu me embranqueci, que eu acabava participando só de grupos de brancos, de estrangeiros, né, tinham poucos brasileiros, sempre encontrava pessoas negras na limpeza, na segurança, só isso. Em mais lugar nenhum. Mas isso para mim foi ótimo que aconteceu tudo isso, porque hoje eu falo com muita tranquilidade com as outras pessoas sobre isso. Eu imagino que essa fibra que você desenvolveu, Davis, e que começou ali com os ensinamentos do seu pai, provavelmente, né, ela tenha motivado, ou ela seja a essência também da missão da própria Kunduru, que eu vou pegar aqui, que eu achei bem interessante, eu anotei, que é trabalhar com empresas e organizações que desejam verdadeiramente transformar suas práticas. Eu achei interessante esse verdadeiramente, porque pressupõe que, você seleciona. Então, a minha pergunta é: você diz não para empresas que trabalham, diversidade e inclusão, só porque gera valor aos acionistas ou porque para parecer bem na vitrine ali?
Ó, é uma coisa que eu sempre falo com o meu pessoal, né, da Conduru, porque eu comecei sozinho, hoje nós estamos em 5 pessoas e alguns consultores satélites também que dependendo do projeto a gente chama, né. E eu falo muito: "Não fazemos qualquer negócio". Isso está no nosso manifesto, inclusive está no nosso código de ética também. Não fazemos qualquer negócio. Porque, tem 2 tipos de empresas que trabalham com a diversidade, equidade e inclusão. Uma delas que querem fazer de forma verdadeira e genuína, porque é um imperativo moral trabalhar com isso, e é o certo a fazer. Então essas empresas, dá muito prazer em fazer isso nas empresas. Mas tem empresa que chama a gente que quer fazer assim: "Olha, a gente quer sabe o que que é? O nosso relatório de sustentabilidade não está bom, a gente precisa melhorar o relatório de sustentabilidade. A gente precisa melhorar nossos indicadores para os investidores estrangeiros, a gente precisa melhorar tudo". Eu falei: "Tudo bem, você vai melhorar e vai fazer o quê com isso?". "Não, não, a gente precisa melhorar os números". Eu falo: "Mas assim, verdadeiramente, o que que você vai fazer com a diversidade, equidade e inclusão?". "Não, não, a gente quer melhorar os números", a pessoa aparece. Ai, meu Deus do céu, que desespero. Aí assim, a gente tem também na empresa que eu falo assim: "Olha, se a gente só falar não, como é que a gente vai mudar essa empresa?". Né, então a gente faz uma proposta financeira para isso, e já tiveram casos que a gente manda proposta financeira, ela volta. "Ah não, a gente não quer esse trabalho tão completo, a gente só quer isso, não, nós vamos fechar com outra consultoria". E a gente comemora que a gente não fechou um projeto. A gente comemora, fala que bom, a gente não queria mesmo fazer com eles. Então a gente escolhe, é fazer o que é certo, a gente gosta de fazer o que é certo com quem quer fazer o certo. Nossa, é uma libertação, né? Ah, nossa, total. Nossa, me faz um bem isso. Eu falo: "Ah, que bom, né, que bom, sou dono da minha agenda, eu posso falar não". Nossa, precisa de muito estofo e autoconfiança para chegar nesse estágio, né, de saber o que você quer e saber onde você o que agrega a você, a sua vida, não só você agrega ao outro, né, muito legal. Eu fiquei com uma pergunta aqui na cabeça, depois de tudo que você falou, porque assim, ainda pegando, né, a lição do que a gente aprendeu com os outros entrevistados, você citou a Karine Oliveira, que fundou a Wakanda, e ela falou sobre o empreendedorismo por necessidade. Então, assim, o empreendedorismo das pessoas pretas, ela existe desde sempre, né? Então, não dá para falar que não existe. Mas quando a gente olha para o mercado corporativo, que é um mercado tão embranquiçado, que é um mercado tão igual, né? Tudo muito igual. A diversidade é um tema recente na nossa história. Daria para dizer, Davis, você que está nesse mercado há muito tempo, que era mais difícil você ser negro e empreender no passado do que é hoje? E o que mudou, já que você falou, né, que tem muita empresa querendo melhorar resultado, mas não quer mudar cultura, o que mudou de fato no empreendedorismo negro nos últimos tempos, já que se fala tanto de diversidade? Eu já fiz inclusive mentoria para grupos de negros empreendedores, tá, que estão querendo montar a sua startup, etcétera, eu já fiz mentoria para eles também, e eles trazem muito essa dificuldade de ser aceito, de conseguir entrar em alguma sabe, em algum cliente, alguma reunião, e principalmente dificuldades de crédito, para obter crédito para alavancar a organização. Né, eles têm essa dificuldade. Isso não é dourar pílula não, existe mesmo essa dificuldade, isso é fato, tá. Mas o que tá acontecendo mais hoje é que a gente briga mais. A gente briga, a gente vai nas redes sociais, a gente fala, Tem mais voz, né? tem mais voz, a gente briga. É a mesma coisa, por exemplo, do assédio sexual, que de vez em quando agora aparece: "Ah, tal empresa foi denunciada por o dirigente da empresa cometendo assédio sexual". Nossa, agora todo mundo vai reclamar de assédio sexual. Minha gente, eu trabalho nisso há muitos anos, sempre teve, é que agora as pessoas têm voz, elas têm voz, vão nas redes sociais. Tem um instrumento maravilhoso hoje que é o celular, você grava, você filma e você tem uma prova de alguma coisa que está acontecendo. Às vezes não é uma prova cabal, você precisa ter outras provas para você, realmente mostrar, mas hoje é diferente. Sempre existiu racismo, sempre existiram, assediadores, sempre existiu preconceito, discriminação, mas hoje a gente tem voz, hoje a gente fala. Ô, Davis, uma outra camada aí da inclusão e diversidade que queria abordar com você é a do etarismo, né? Hã, porque você hoje, na faixa de 60 anos, tem uma vida inteira pela frente, né, todo mundo, mas, 50 anos já acho que isso quando eu na verdade, quando eu vi alguém falar pra mim que quem tá nos 40 anos já
até meio questionado dentro das organizações que já tá velho demais. Eu falei, gente, mas eu tenho 40 anos, calma aí. Mas, enfim, você sente na própria pele, né? É sempre, né? Mas você entende as coisas quando você sente na própria pele. É, mas é o seguinte, a idade de fato, ela traz coisas, traz vantagens, que é só quando a gente, é só tempo mesmo, né? Só idade, é só experiência acumulada, enfim. E aí eu queria te perguntar o seguinte, assim, o que a experiência só te trouxe, que nada mais te trouxe, que foi só o acúmulo, que foi só essa jornada, e quando você está no seu momento hoje, nesse momento de consolidação de tudo isso, ainda que a gente tenha muito que aprender, né, em qualquer idade, o que você acha mais difícil na sua posição de ensinar para quem é mais jovem? Olha, a coisa que mais bate, né, que as pessoas falam muito da dificuldade eu poderia falar só isso, tecnologia, né, a dificuldade mesmo que as pessoas maduras têm com relação à tecnologia, que o jovem já chega na empresa, dominando todas as ferramentas e dominando todas as linguagens, e que depois os mais maduros, eles não conseguem acompanhar. Então é fácil a gente falar isso, mas para mim, quando a gente está falando de pessoas com 50 a mais, tem muitas empresas, Silvia, que se o profissional ou a profissional está com 40 anos, a pista acabou. Então, se tem uma pessoa que vai ser promovida a uma posição de gestão, tem uma pessoa com 40, 45 anos e uma outra com 30, tem empresa que nem olha para essa pessoa de 40, 45 anos, mesmo com toda a experiência dela, com toda a contribuição que ela traz para a empresa, que ela vai falar assim: não, essa pessoa vai mais daqui 10, 15 anos, ela se aposenta. Eu quero esse de 30, que ele vai ter mais pista para correr. Meu Deus do céu, 40 tá só começando, né. Que calma, agora que eu tô entendendo. Mas assim, a Adriele, tem muitas empresas que fazem isso, e tem esse jargão do RH que é assim: "Essa pessoa não tem pista". Ai, gente, vai correr na pista você, RH? Vai correr na pi Agora você imagina uma pessoa que entra numa empresa com 45, 50 anos, ou que é promovido a diretor com 45, 50 anos. Imagina a experiência que ele não tem para compartilhar com os outros, né. Eu lembro muito quando falo sobre etarismo daquele filme, Senhor Estagiário, do Robert De Niro. Ai, é muito bom. É muito bom. Ele entra na empresa, ele acaba revolucionando aquela startup, porque ele vem com o quê? Com a experiência. Então, quando a gente fala de etarismo, eu tenho falado muito de, gerações, porque você tem uma pessoa de 50 anos, chega um jovem de 20, como é que você vai, fazer a compatibilidade dessas 2 pessoas? O de 20 tem energia, ele quer crescer, ele quer fazer alguma coisa, mas os jovens hoje não criam muitas raízes na empresa, não criam muitas raízes. A pista dele é mais curta ainda do que tem 50. E o de 50, o que que ele tem? Ele tem experiência, ele tem resiliência, porque ele já passou por outras situações que ele conseguiu se virar super bem. Então, o segredo da empresa é conseguir trazer essas 2 pessoas para trabalharem juntas. O jovem que está chegando, adquirir, os ensinamentos dessa pessoa. Né, do mais maduro. E do maduro, aprender coisas que ele não sabe ainda de tecnologia, de coisas novas, de se virar em algumas coisas. Então, o mais importante para as empresas é trabalhar gerações. A geração de 20 com uma geração de 50, de 55, 60. Né. Eu tô com 61, até os 58 eu já fui acionado por headhunter para trabalhar em outra empresa. Como eu estava aposentado, o headhunter me ligou: "Olha, a gente está precisando de uma pessoa como você, com a sua experiência, com a sua idade, para ser o vice-presidente global de diversidade e inclusão da empresa X. Quer participar do processo?" E eu falo com toda tranquilidade, eu falo assim: "Não, muito obrigado". Eu vivi 40 e poucos anos nesse mundo corporativo, e agora eu tenho a minha consultoria, que eu faço o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, que a minha equipe é sensacional, com os clientes que eu gosto. Eu vou sair disso e ir para um moedor de carne de novo? Pega alguém que tem pista. Então, aí eu falei: pega alguém mais jovem". Não, eu sou jovem de eu sempre falo assim, que eu sou jovem há mais tempo que as outras pessoas, mas eu continuo jovem. Ah, isso é muito perfeito. Sabe que a minha sogra, ela tem 74 anos, ela é médica, e ela atende até hoje. Ela estava outro dia fazendo plantão sabe, no hospital,
coisa assim. E aí ela chegou pra mim, me confidenciou outro dia, que ela queria começar a fazer um novo esporte lá, que ela gostava, não vou expor aqui, né, não vou expor a sogrinha. Ela falou assim, eu falei: "Ai, que legal, vai Dê, vai nessa". Ela: "Ai, eu tenho tanta vergonha, só você que me estimula". O pessoal olha pra mim e fala: "Você é louca". Eu falava: "Você não, você é maravilhosa, eu quero ser você quando crescer". E é só pra vocês saberem, ela faz agogô comigo, ela vai tocar no carnaval de 2024. Então você, Valer, vá ver a Denise, minha sogra, pessoa maravilhosa, tocando agogô ao meu lado no Bestetu em 2024. Olha, que delícia. E é isso, é essa energia, é essa coisa, sabe? Enquanto eu acho que assim, tem algumas pessoas, eu me considero uma delas, eu sou movida por curiosidade. Enquanto houver curiosidade, tem motivo para viver. Então, cara, não tem por que desperdiçar essa energia, né? E sermos jovens pelo tempo que a gente quiser, né, Davis? Nossa, eu concordo plenamente, Adriele, porque eu falo assim que eu sou um aprendiz ainda. Eu sou aprendiz e assim, eu sou aprendiz desde o dia que eu nasci. Eu continuo sendo aprendiz. Eu sempre estou lendo um livro novo, eu estou pesquisando alguma coisa, eu estou vendo algum filme novo, eu estou descobrindo, conversando com pessoas diferentes, porque para mim isso é, sabe, é uma energia fantástica que vem. E fujo das pessoas tóxicas e pessoas que queiram me roubar energia. Isso eu faço. Lição importantíssima. Eu queria ver com você, Davis, porque esse trabalho de mediar conflito deve ser quase uma pesquisa antropológica, né? Ainda mais trabalhando por tanto tempo com isso, você deve ter aí histórias que ninguém imagina que acontecem no ambiente corporativo. Você não precisa trazer as mais escabrosas, mas você pode trazer, Não, traz as mais escabrosas sim, pode trazer. ou você traz as mais escabrosas e as mais comuns. Os motivos mais comuns de treta. Vai, um de cada, então, para satisfazer as duas. Um de cada, vamos ver, pensar aqui, tem uma coisa que acontece muito nas empresas, nesses canais de diálogo, canais de ética que tem nas empresas, é aquele depois eu vou falar especificamente da mediação, tá, mediação de conflito eu tenho uma outra coisa também, mas eu estou falando especificamente do ponto de ética, né, quando a gente recebe uma manifestação, como é que a gente vai tratar isso, né? Então tem muita gente, muito colaborador que chega e fala assim: "Ah, eu quero fazer uma denúncia porque o meu gestor, está me assediando, ele está cometendo assédio moral, ele está me cobrando meta, ele está me cobrando". Eu falo assim, aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, que tem muita gente que não sabe, é contextualizar o que que é um assédio moral, o que é e o que não é. Então eu falo assim: "Olha, ele ele te ameaça, ele te constrange, ele expõe você em público de uma maneira contumaz, ou seja, todas as vezes, né, todas as reuniões ele te expõe em público, fala que você não está entregando, que você é um ignorante, alguma coisa assim". Ele fala: "Não". Eu falo assim: "Porque isso é um assédio moral". Se uma pessoa constrange um colaborador, ameaça, expõe em público de uma maneira contumaz, aí se caracteriza o assédio moral. Agora, se o gestor está cobrando meta, qualidade e prazo de uma maneira adequada, isso não é assédio moral, porque isso é o job description do gestor. Então a gente divide muito o que é um assédio moral, na forma, né, na forma, como ele cobra. Então eu tive um caso muito específico que foi um colaborador que entrou no nosso canal de denúncia e e falou exatamente isso que eu falei: "Ah, ele está me cobrando". Ele bateu a mão na mesa numa reunião e me chamou e falou que eu estava muito lento e trazendo as coisas tudo errado, que eu era um burro. Meu Deus. Eu fiz assim: "Bom, isso é sério, isso é sério". Aí o que que a gente faz primeiro? A gente primeiro tenta conciliar, fazer uma mediação desse conflito. Então uma das pessoas da minha equipe à época que atendeu fez assim para ele: "Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, há quanto tempo você trabalha com o seu gestor?". Ele fez assim: "Há 4 anos". "Ele já fez isso com você antes?". Ele falou: "Não, nunca fez". "Você já presenciou ele fazendo isso com outra pessoa da sua equipe?". "Não, nunca fez". Será que não vale a pena você bater um papo com ele? Já que você o conhece há 4 anos e estão juntos há tanto tempo? Não hoje que você está de cabeça cheia, espera passar amanhã ou depois, ao final de uma reunião, pede para ele ficar mais 5 minutos na sala, chama para ele tomar um café, alguma coisa assim, e ele fez isso. Aí ele chegou para o gestor, Pedro, né, o nome X: "Pedro, o que aconteceu que na semana passada você deu um murro na mesa, me chamou de burro, que eu estava demorando para entregar um trabalho. Você nunca fez isso com ninguém". Aí ele fez assim: "Olha, você me desculpe, eu estava muito nervoso, meu pai está na UTI, está muito mal na UTI, eu tenho ido todos os dias, a hora que eu saio daqui, para passar as poucas horas que ainda restam dele com ele na UTI, me desculpe".
Ele fez assim: "Eu da mesma forma que eu, fui rude, grosseiro com você em público, eu vou me desculpar em público também". Na reunião seguinte, ele se desculpou em público para todo mundo. Isso é um exemplo de como a gente pode mediar um conflito, porque poderia ir para um rumo completamente diferente, a organização resolver demitir esse gestor. E esse é um exemplo maravilhoso do que, na minha opinião, é fundamental, é que é você não tirar, é você também incentivar as pessoas, vou falar de uma forma muito simplista, resolver os seus BOs, né, David? Resolva seus BOs. Resolva os seus BOs, cara, aconteceu com você, cara, senta com a pessoa, conversa, se ela for uma idiota com você, aí sim você vai recorrer a alguém. Exatamente, concordo plenamente, porque tem situações também, já peguei inúmeras de, denúncia de assédio sexual. Aí uma colaboradora fez assim: "Olha, participei de uma reunião com o meu gestor, eu estava sentado ao lado dele, no meio da reunião ele colocou a mão na minha perna. E depois ele falou baixinho para mim assim, se eu tinha algum compromisso para o jantar". Eita. Aí ela foi fazer essa denúncia. É exatamente isso, Silvia, que você trouxe. Eu não posso chegar para essa colaboradora e falar assim: "Ah, chama ele para tomar um café, chama ele para bater papo, chama", não. Nesse caso, não. Lógico, lógico. Tá no limite, já tá no limite. Então aí é aberto um processo mesmo de apuração, né. Uma coisa é uma coisa é outra coisa, né. E mão na perna é outra ainda mais à frente. Mais ainda, né, porque assédio sexual pode ser muita coisa. E olha que eu fiz isso por quase 10 anos, então eu peguei de tudo. Quando eu achava que eu já tinha visto tudo, aparecia uma coisa nova que eu nunca tinha visto. Ô Davis, você que é um Valer, aí já ouviu outros episódios, você sabe. Heller, Valer, desculpa, respeita o convidado, meu Deus. você é um Valer. Você sabe o que vem agora, né? Tá até tomando uma aguinha pra preparar a garganta. Tomei uma aguinha, mas eu tô sozinho aqui, porque às vezes tem 2, então você troca, né. É verdade. Não, agora é só você com você mesmo. Então eu vou para as rapidinhas, vamos lá? Manda ver. Qualidade de vida é? Fazer o que você quer. Fazer o que você quer e você se planejar para fazer o que você quer. Isso é importante. Planejamento. Conselho bom é aquele que? Ah, é aquele que eu não escuto. Maravilhoso. Você nunca ouviu um conselho bom ou quando uma pessoa te dá um conselho bom você ignora? Qual das 2 alternativas? Ah, normalmente eu descarto. Muito bom. O que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Eu gostaria de ter aprendido mais cedo a lidar como um empreendedor. Eu bati muita cabeça no começo, né, porque eu tinha medo de crescer. Eu tinha medo de investir, eu tinha medo de crescer. Então isso eu faria diferente nos 2 primeiros anos, talvez. Empatia é? Empatia não é você estar no lugar do outro, porque ninguém usa o mesmo sapato do outro, cada um usa o seu sapato. Empatia é você estar ao lado da pessoa e caminhar junto com ela na mesma velocidade, mas nunca imaginar o que você poderia fazer no lugar dela. Por isso que você não ouve conselho. Olha só, uma coisa se fecha com a outra. A Mas você dá conselho. Ah, eu dou se me pedem eu dou. Até no processo de coaching, que é um processo que a gente não pode, o processo é do cliente, eu não posso intervir no processo dele. Quando eu vejo que a pessoa está indo para um precipício, eu falo para a pessoa: "Posso fazer um parênteses, nisso que você está falando? Porque você está indo por um caminho que eu já fui e me dei mal. Vamos voltar 2 casas e eu pego na tua mão de novo e a gente vai junto?". muita elegância, né. É o máximo que eu faço, é. É, agora conta pra gente, eu vou me aposentar quando? Com 90 anos. Tem data já? Olha só. Porque tem que planejar, né, tem que fazer o que você quer e planejar. Já tô entendendo tudo aqui. Tem que planejar. Injustiça é? Injustiça para mim é uma das piores coisas que tem no ser humano. Eu sempre falo, né, eu tenho um tripé, né, que eu uso muito, que é justiça, respeito e bom senso. O bom senso é o mais difícil porque cada um tem o seu, né, mas para mim isso, justiça e bom senso caminham muito juntos. Mesmo em diversidade, equidade e inclusão, a gente tem que tratar o outro com respeito. Em ética, a gente tem que tratar o outro com respeito e justiça. Perfeito, gente. Tô aqui, tenho material para pensar, longas horas. Davis, te agradeço aí por todo esse papo, por você compartilhar com a gente a sua trajetória. Eu que agradeço, foi super legal, nem vi passar o tempo como sempre. Ai, a gente nunca vê, gente. Chega no final, estamos eu e a Adriele aí lutando para conseguir encerrar, com um milhão de perguntas na cabeça,
Mas é isso aí, fica pra próxima, né? Mas só me chamar de novo. Davis, muito obrigada, adorei também. Que agradeço, foi ótimo. E você que está ouvindo a gente, siga o Vale do Suplício nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Se você tiver alguém para indicar para gente, manda para vale do suplício, @agenciasense, com SE no final.com.br. E até o próximo Vale. Beijo! Beijo!